até a nossa iluminação. Sanke droa kodon tu lama sange druneni gamla gando trinleki droa damchao. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Again yugi nubjansam bema gesar lumpola yaten chogi modrumye bema june shesuda kordu kandro mampe kur geki jesu dadruki jenge laptir sheksu so guru bema siddhi. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Então, sustentando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, de uma sílaba Om, testa de Guru Rinpoche, parte uma luz branca, que penetra pelo topo da nossa cabeça, preenche todo o nosso corpo, eliminando todos os obscurecimentos e ações negativas de corpo, plantando a semente para a liberação, o Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelho rubi que penetra pela nossa garganta, permeia todo o nosso ser, e purificando todas as ações negativas e obscurecimentos de fala,
plantando a semente para liberação no Sambhogakaya. De uma sílaba marrom azul no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul índigo que penetra pelo nosso coração, permeia todo o nosso ser, purificando todas as ações negativas de mente, todos os obscurecimentos de mente. Plantando a semente para a liberação do Dharmakaya. Então, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes simultaneamente, penetrando os nossos 3 pontos, purificando todas as ações negativas de corpo, fala e mente simultaneamente, plantando a semente para a liberação, para a realização do Svabhavakaya. Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós, diminuindo em tamanho. Se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça e chega ao nosso coração. E aí nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente, Vajra de Guru Rinpoche. E com essa qualidade, então, nós vamos passar para a prática. Encontre uma postura confortável. Release all appearances into the space of awareness. Libere todas as aparências no espaço da consciência. And step by step, settle your body, speech and mind in the natural state. E passo a passo, estabeleça corpo, fala e mente em seus estados naturais. Then when your awareness has come to rest in its own place, relaxed, still, and vigilant, let your eyes be at least partially open, and rest your awareness in the space in front of you. Então, quando a consciência vier a repousar, imóvel, quieta e clara, abra ao menos parcialmente os olhos e deixe a consciência repousando, deixe o olhar repousando no espaço à sua frente.
Let your gaze rest vacantly in the space in front of you without focusing on any visual object or any visual appearance. Deixe que o seu olhar repouse no espaço à sua frente, sem focar em nenhum objeto e nenhuma aparência. Then, as we've done over the last 2 days in the Dzogchen approach to mindfulness of breathing, primarily, rest your awareness right where it is, in this flow of self-cognizing, self-illuminating awareness. E como nós fizemos na abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração, deixe que a sua consciência principalmente repouse onde está, num fluxo de cognoscência, de saber. Once again, as we did before, let this be your primary focus of awareness, something like 80% of your awareness, simply resting in its own nature, illuminating and knowing itself. Como nós fizemos anteriormente, deixe que cerca de 80% do seu foco, do foco da consciência, permaneça onde está, iluminando a si mesma. But now with your peripheral awareness, the overflow of your awareness, take note, very specifically, of any thoughts that arise in the space of awareness. Mas agora, com o que resta da sua consciência periférica, note especificamente qualquer pensamento que surja no espaço da mente. But very simply note, without any cogitation, analysis, simply note the occurrences of thoughts arising in the space of awareness like a rainbow appearing in the sky and dissolving back into the sky. E simplesmente note, sem cogitação, sem análise, apenas note qualquer pensamento que surja no espaço da consciência, como um arco-íris que surge no céu e se dissolve de volta ao espaço. Let your primary concern be to sustain this ongoing flow of stillness of awareness, resting in its own place. Deixe que o seu foco principal seja sustentar a consciência em seu próprio lugar, iluminando a si mesma. And from this ongoing stillness, observe the comings and goings of discursive thoughts. E a partir dessa quietude constante, observe os pensamentos que vêm e vão no espaço da consciência. The speech of the mind, the mental commentary. A fala da mente, os comentários mentais, Without thinking any thoughts, sem pensar em nenhum pensamento, without focusing on the reference of any thoughts. sem focar os referentes de nenhum pensamento. Simply take note of thoughts as thoughts, Apenas note os pensamentos como pensamentos. the movements of discursive thoughts within the space of awareness. O movimento dos pensamentos discursivos no espaço da consciência.
Do not let a single thought slip by unnoticed. Não permita que nenhum pensamento passe sem ser notado. But simply note the occurrence of thoughts without seeking to modify them, perpetuate them, or terminate them. Mas apenas note os pensamentos surgindo, sem tentar modificá-lo, perpetuá-lo ou eliminá-los. They arise of their own accord. Eles surgem por si mesmos. Likewise, let them dissolve of their own accord. Da mesma forma, deixe que eles se dissolvam por si mesmos. Let your awareness remain motionless like a sovereign sitting upon a throne. Deixe que a sua consciência permaneça imóvel como um rei sentado em seu trono. And when thoughts arise pertaining to the past, let your awareness remain in the present moment without drifting off to the past. E quando pensamentos pertencentes ao passado surgirem, permita que a sua consciência permaneça no momento presente, sem ser arrastada para o passado. And likewise, when thoughts arise pertaining to the future, do not follow them into the future, but remain right in the present moment, observing thoughts as thoughts. Da mesma maneira, quando pensamentos pertencentes ao futuro surgirem, permaneça no presente, sem ser arrastado ao futuro. Observe os pensamentos como pensamentos. But primarily, overwhelmingly, let the emphasis be on sustaining the stillness of your own awareness. Mas principalmente, da maneira mais importante, permita que a consciência permaneça consciente de si mesma. And the ongoing flow of awareness. Um fluxo constante de consciência da consciência.
As soon as you know that your awareness has been set in motion, drawn away by some discursive thought, release the effort that went into that fusion with the thought. Just relax more deeply, and your awareness will return to the center, to the present moment. Assim que você notar que a sua atenção foi colocada em movimento, que a sua consciência foi arrastada por algum pensamento, libere o esforço que há nessa fusão. Relaxe mais profundamente e a sua consciência naturalmente voltará ao repouso. If at any time you find the clarity of awareness, of cognizance has faded, then bring your awareness right in, once again, upon the sheer luminosity and cognizance of your own awareness. Refresh this and remain there in that stillness. E se em algum momento você notar que a clareza da sua consciência ou a cognoscência diminuiu, renove o interesse, traga de novo a consciência para a pura luminosidade da própria consciência. Renove o interesse pela prática. And let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos em silêncio.
Então, essa prática é uma prática de consciência da consciência, mas ela é uma... A prática de consciência da consciência, ela é sutil pra caramba, assim, né? A gente localiza a experiência de estar consciente e só sustenta essa experiência, né? Explicitamente, porque essa experiência da consciente, ela está sempre implícita quando a gente está consciente de alguma coisa, né? Está consciente do celular, está consciente da caneta. Então, a gente está sempre consciente de alguma coisa. Então, tem uma experiência implícita de estar consciente e explícita de estar consciente de alguma coisa, de um foco, né? Que a gente está dirigindo, né? Então, na prática de consciência da consciência, é só permanecer nessa experiência que normalmente é implícita, né? De estar consciente. Mas como a gente não sustenta muito tempo, por ser muito sutil, então, às vezes, ele fala, olha, vocês 80%, esse papo dos 80%, que é uma doideira, né? 80% da consciência permanece onde está e perifericamente nota os movimentos da respiração, por exemplo. Né? Nesse caso, era 80%, nesse caso da prática que a gente fez hoje, era 80% consciência da consciência e 20% o que surge na mente. Né? Mas o que surge na mente, bem de leve, assim mesmo. Né? Só a ponto de notar quando surge algum pensamento. E deixar ele surgir, se dissolver. Né? Só notar, não é exatamente a prática de shamatha com foco na mente, né? Onde estabelecer a mente no estado natural, que é uma prática de shamatha com sinal, né? Essa prática que a gente fez é uma prática de shamatha sem sinais. É uma prática com abordagem Dzogchen, né? Mas para ser Dzogchen precisa ter a visão de Dzogchen. Para nós ela funciona mais como uma prática de shamatha mesmo, né? De consciência da consciência, que é chamada de shamatha sem sinal, né? Por Guru Rinpoche, ele ensinou no Natural Liberation. Né? É isso sobre essa prática. Beleza, amores? Alguma dúvida com relação a essa prática? Ela é bem sutil, realmente, né? Mas ela é... Eu tenho a sensação que ela é... Aprender, né, a fazer essa prática é um caminho, assim, para a gente reconhecer a natureza da mente mesmo, né? Porque enquanto a gente ficar dirigindo a consciência para objetos e se fixando a esses objetos, a gente não vai se familiarizar com a consciência em si, né? Com a consciência, simplesmente com a consciência. A gente vai estar sempre consciente de alguma coisa, que é o que a gente sempre fez, né? Se distraindo, se fixando, né? Então, eu acho que essa prática é importante, sabe? A gente fazer. Então, eu mandei já o link de todas as práticas que o Tiaguinho editou, a Patrícia também mexeu um pouco, mas eu acho que eu mudei ela de lugar, sabe? Porque tá no meu Dropbox, né? Eu desconfio que eu mudei ela de lugar, então talvez vocês não consigam achar. Eu andei fazendo uma mexida, inclusive fiz uma baita de uma cagada no meu Dropbox, eu perdi um monte de coisa. Mas isso eu não perdi, infelizmente. Então eu vou mandar outra vez o link das meditações para vocês, tá? E essa daí era tomar a consciência e tomar as aparências e a consciência como caminho. Então eu mando, eu coloco lá no nosso site. Beleza? O Tiaguinho está dizendo que ele também nunca valorizou tanto essa prática quanto agora. Eu acho que tem alguma coisa nessa prática, viu? Essa prática especificamente é a prática que foi ensinada por Yetan Rinpoche, né? Não é uma prática qualquer, realmente. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção para essa prática especificamente, né? Eu estava também vendo não sei se vocês viram no Facebook,
o Lig Mincha, o Three Doors, muitas pessoas ligadas ao Tenzin Wangyal publicaram no Facebook uma poesia que o Tenzin Wangyal escreveu, This Is It, né? Seria terrível para traduzir. Eu fico pensando como é que faria para traduzir essas coisas mais... O inglês tem uma... É fácil falar umas coisas em inglês, né? E todo mundo entende, né? Então, this is it. É isso aí, né? Uma linguagem mais coloquial seria, é isso, né? É isso. Simplesmente contemple. É isso, né? Super bonita, se vocês puderem ver. E eu fico achando que essas indicações, os mestres que ficam apontando para nós o que é para a gente, por fim, realizar, né? Eu acho que a prática da consciência, ela ajuda, sabe? A perceber essa coisa que está na nossa cara, que todos os mestres ficam dizendo que estão na nossa cara, que é a natureza essencial da nossa mente, que a gente não vê. Eu tenho a sensação de que a prática de consciência da consciência é um bom treino para isso. Aliás, antes de a gente começar, só para vocês saberem, a agenda dos mestres, né? Tenzin Wangyal, 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Não sabemos onde vai ser ainda. Dzongzar Khensen Rinpoche, a partir de 18 de dezembro, qualquer hora do dia da noite, né? Porque ele vem para Três Coroas, São Paulo, Rio de Janeiro, América do Sul. Então, só tem essa data, assim. A partir do dia 18 de dezembro, pode ser qualquer momento. E, obviamente, né, o Lama Alan Wallace em outubro, mas quem se programou, quem não se programou, acho que ainda mais tempo, né? Por causa dele. Mas também de visitas. Tá bom? Guardem nas agendas aí, bloqueiem as agendas. Beleza? Vamos, então? Então, a gente parou no último aforismo da primeira parte do ponto 1, do ponto 2, aliás, que é... cadê no livro? Entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, né? A gente começou isso no dia 12 de junho, dia dos namorados, que foi a semana passada. Semana passada demorei para entender que era dia dos namorados. Eu vi a Cidinha falando, eu vou jantar com meu marido, não sei o que. Mas hoje, né? Que coisa, plena terça-feira. Tá bom, amor é lindo, né? Vamos aí. Não tinha me ligar. Era dia dos namorados, a pessoa, né? Não tá na agenda mesmo. Então, é isso. Bom, a gente parou mesmo, foi na página 143, mas eu vou dar uma voltadinha, porque por alguma razão eu marquei aqui no meu livro um pouco antes, sabe? Na página 142. Então, ele estava falando da prática do corpo ilusório impuro. E agora ele vai explicar a prática do corpo ilusório puro. A gente tá nessa parte, né? Então, entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, né? A gente agir como se fosse um sonho, né? Entender que nós estamos no meio de um sonho. Então, a prática do corpo ilusório impuro é procurar observar toda a nossa experiência como uma matriz de aparências, né? Que a gente até comentou que no retiro passado a gente falou muito disso, no Dharma Tolo, né? A gente fala bastante sobre como perceber o nosso corpo como um conjunto de aparências, né? O som da nossa voz, a imagem que a gente tem da gente, a memória que a gente tem da gente quando a gente olha para nós, assim, né? A aparência visual da nossa mão. Então, a gente passa uma corda em tudo isso, chama de eu. Meu corpo, eu, a Jeane, né? Pega história pessoal, umas memórias, mas tudo que a gente tem para conhecer os objetos são as aparências. Sempre assim. A gente nunca apreende a essência direta de nada, até porque não existe, né? Então, a gente procura se familiarizar com essa forma de ver as coisas como uma matriz de aparências. Essa é a prática do corpo ilusório impuro, né? Agora ele vai descrever a prática do corpo ilusório puro. Eu acho que a gente tinha combinado de fazer essa dana de Avalokitesvara hoje, por causa desse corpo ilusório puro, mas a gente pode fazer semana que vem, se vocês quiserem.
Então, assim, a prática do corpo ilusório puro não pode ser realizada apenas por meio da inteligência. A essência dessa prática implica o cultivo de uma visão de todas as aparências físicas como corporificações da consciência iluminada. Tudo que é mental, verbal e físico é experienciado como sendo o fluxo contínuo da mente, fala e corpo do Buda, né? Então, não é que a gente acha que é o corpo, fala e mente do Buda. A gente experiencia como o corpo, fala e mente do Buda. A objeção intelectual a esta prática diz respeito à falta de evidências de que esta seja a verdadeira natureza da realidade. Os grandes intelectuais budistas, como Nagarjuna e Tsongkhapa, têm silogismos poderosos para demolir a reificação. Mas não há silogismo que demonstre que tudo é mente búdica. Há muitas coisas nas quais acreditamos porque as percebemos. Mas qual é a evidência experiencial de que todas as formas não sejam formas do Buda? De que todos os sons não sejam a fala do Buda? De que tudo que surge na mente não seja o jogo criativo da consciência primordial? Isso não é o que vemos quando olhamos ao nosso redor, né? A gente não vê isso. A gente vê aparências, mas a gente acha que vê pessoas, né? Então, de qualquer forma, por isso que eu mandei, não sei se vocês conseguiram ver, o vídeo que eu coloquei lá no nosso site sobre esse assunto aqui, que é o vídeo do Donald Hoffman. Será que vemos a realidade como ela é? Né? Então, o que a gente vê e chama de realidade, tem muita certeza do que está vendo, não é exatamente o que é, o que os físicos também entendem como sendo realidade, né? Então, esse vídeo, se vocês não viram, vejam, porque é muito legal. E é um físico, não é um físico, é um cientista cognitivo, né? Donald Hoffman. Então, a gente se baseia no que a gente percebe para compor a nossa visão de realidade, né? De qualquer forma, a gente não está vendo a essência das coisas, mesmo assim, né? Ainda assim, a gente não está vendo a essência das coisas, né? A prática do corpo ilusório puro não se baseia nem na lógica, nem na percepção comuns. A prática do corpo ilusório puro baseia-se na sabedoria primordial. Dentro de cada um de nós, existe uma capacidade para a afirmação intuitiva das verdades mais profundas do que as aparências superficiais, as verdades que não dependem da confirmação sensorial. Muita gente que chega no SEB chega com isso, né? A gente possivelmente chegou também. Não, tem alguma coisa a mais aqui que eu não tô entendendo o que é, mas tem sempre uma coisa que nos move, né? Para algum lugar, para uma busca, no mínimo, né? No mínimo para uma busca. E que a gente acha que tem alguma coisa que está além dos sentidos, né? Mas a gente não sabe o que é. Mas é isso que o Alan Wallace chama de afirmação intuitiva. É como se a gente tivesse uma intuição de que existe alguma coisa, né? Além do que a gente está percebendo, assim. O que permite essa afirmação intuitiva é a consciência primordial, que é a nossa essência, né? Então, como se ela ficasse dando uns gritos pra gente de vez em quando. Genê, se liga, tem uma coisa a mais. Fala, Tiaguinho. Desistiu. Foi sem querer, desculpa. Pensei que você ia Perdão. falar. Pensei que você ia falar com a gente um pouco. Desculpa. Imagina. Então, a prática do corpo ilusório puro afirma a presença de Budas em todos os lugares. Praticar o corpo ilusório puro é reconhecer que sabedoria, a compaixão e o poder dos Budas estão presentes e ativos em cada momento. Então, reconhecer, sabe, essas coisas que a gente chama de coincidências, né? Ou coisas que realmente ajudam as pessoas, como sendo a ação dos Budas, né? Eu preciso achar esse texto dos Nirmanakayas. No comentário da Serakandro sobre o estado de Buda sem meditação, ela fala sobre como que os Budas se manifestam, né? Como que são os Nirmanakayas. Aí se fala que podem ser na forma de uma ponte, de uma... Eu não vou lembrar.
mas de coisas que a gente ia falar, isso é uma ponte que o povo construiu. Isso não é Buda, coisa nenhuma, isso é uma ponte, né? Mas é essa prática, né? De ver tudo à nossa volta como manifestação dos Budas, né? Como corpo, fala e mente dos Budas. Então, praticar o corpo ilusório puro é reconhecer que a sabedoria, a compaixão e o poder dos Budas estão presentes e ativos em cada momento. Esses dias eu estava lendo um livro do Chinlen Norbo, que é filho do John Rinpoche, né? Chinlen Norbo, super, super legal. Eu acho que um dia, se vocês quiserem, ele tem uma explicação sobre a prece das 7 linhas, sabe? Super bonita, assim, uma explicação normal, externa, e uma explicação meio Dzogchen, assim, da prece das 7 linhas, sabe? Se a gente terminar hoje, antes de entrar no próximo ponto, eu posso tentar ir traduzindo esse texto dele. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que o Chinlen Norbo explica o poder dos Budas como sendo a capacidade de oferecer o que é preciso naquele momento, por compaixão dos seres, né? Então, por isso que se diz que os nirmanakayas podem ser pontes, podem ser... que é aquilo que a pessoa precisa naquele momento, né? Esse é o poder. Porque eu tinha a sensação que o poder do Buda, que eu até desconfiava um pouco, o poder do Buda não deveria ser fazer a gente compreender, afinal de contas. Ai, que bonitinha! Quem é essa, Dani? É a Leia. É que ela tá com frio. Por isso que eu peguei. Oh, tadinha. Ela tá mordendo eu aqui. Ela tá com frio, só pode esquentar um pouquinho. Tá frio. Então, tá vendo? A Dani foi uma manifestação de um Buda pra Leia nesse momento, né? Uma nirmanakaya, assim, pegou... O que a Leia precisava nesse momento? Um colinho quente, né? Então, isso é manifestação dos Budas, né? Então, eu tinha a sensação de que o poder do... Quando a primeira vez que eu vi, que foi o Geshe dando Dodge, né? Numa peregrinação que a gente fez lá com o Lama, né? Enquanto eu estava em Bodh Gaya, que eu tive um treco lá em Bodh Gaya, ele falou para mim assim, você viu Jesus, você viu o Buda, né, minha filha? Mas parecia essas coisas, você viu Jesus, né, minha filha? Muito engraçado o jeito que ele falou comigo. Você viu o Buda, né, minha filha? Porque eu não parava de chorar. Aquele lugar maravilhoso, naquele tempo, aquele monte de gente fazendo prática, aquilo me tomou, né? E eu vi o Buda, eu vi o Buda. Aí ele falou assim, nunca se perca do Buda, né? Nunca se sinta em algum lugar diferente debaixo do manto do Buda, né? Então, desenvolve essa confiança no amor perfeito, na sabedoria perfeita, no poder perfeito dos Budas. E essa coisa do poder nunca me caiu muito direito, né? Porque eu tinha a impressão que, assim, poder é uma coisa que é poder, né? Seria, tipo assim, fazer a gente atingir iluminação agora, né? Eu pensava, isso é poder, né? Poder é o seguinte, pá, né? Pau na ignorância. Só que isso não dá, né? Não tem... O caminho a gente vai ter que andar. Então, o poder dos Budas, o Chinlen Norbo fala que é isso, é poder... ter o poder de saber o que é preciso naquele momento para a pessoa poder dar o primeiro passo, sabe? Achei super bonito essa definição e eu entendi. Então, essa prática é ver a sabedoria, a compaixão e o poder dos Budas a todo momento, né? Como a realidade se apresenta? Como que a realidade se apresentaria idealmente para que alguém pudesse atingir a iluminação? Né? O que a gente precisaria em termos de ambiente, de experiência para a gente atingir a iluminação? As bênçãos e o poder de todos os Budas preenchem todo o nosso espaço externo e interno a cada momento. Ao mesmo tempo, estamos ocupados com as 8 preocupações mundanas, pensando, não ganhei o dinheiro que eu mereço, é tudo culpa dele, e assim por diante. Tá tudo aí, mas a gente está ocupado, né? Depois de um tempo, morremos. Perdemos a oportunidade de nos abrirmos às bênçãos dos Budas. A visão da prática do corpo ilusório puro é de que os Budas estão sempre tentando chamar a nossa atenção e nos conduzir à iluminação. Ai, caramba. É de chorar isso daí. Mas nós não prestamos atenção. É só isso que acontece.
Amores, eu preciso que um Buda se manifeste na forma de um remédio para dor de cabeça nesse momento. Me dá só um minutinho para eu pegar o remedinho. Tá doendo e minha noite vai ser meio longa. Só um pouquinho, por favor. Prontinho. Obrigada, desculpa. Então, o Buda se manifestou agora na forma de um remédio. Bom, então é isso, né? A gente não está prestando atenção nesses apoios, né? Uma vez, o Lama Tatin, que acabou de mandar uma mensagem para mim perguntando onde é que eu ando, ele falou que isso aqui, esse mundo aqui, é a terra pura do Buda Sakyamuni, né? Então, pra gente que vive querendo renascer numa terra pura, nós já estamos numa terra pura. Uma terra pura do Buda Sakyamuni. Mas só que a gente acha que não tá, né? A gente acha que tá no mundo, enfim, que temos que fazer muitas coisas, né? A gente não se enxerga na terra pura do Buda Sakyamuni, né? Bom, William James disse que aquilo a que prestamos atenção torna-se a nossa realidade. Então, obviamente, não é que o que a gente não presta atenção não existe, né? Mas quando a gente presta atenção, aquilo se torna real para nós, né? E a forma como a gente presta atenção, não só o que a gente presta atenção, mas a forma como a gente presta atenção, né? Não foi o que o William James falou, mas é o que o Lama fala, né? Com base no que o William James fala. O samsara nunca se esgota. Estamos profundamente habituados a perceber tudo que nos acontece como boa ou má sorte, e se prestarmos atenção às 8 preocupações mundanas, elas se tornam a nossa realidade. Então, lembra das 8 preocupações mundanas? Né? Gostar de perder, não. Gostar de ganhar, não gostar de perder. Então, riqueza, vamos pensar assim, né? A gente tem 4 temas, assim, que seriam as 4 joias do samsara, né? Riqueza, fama, poder e reputação, vamos dizer assim, né? Então, a gente não gosta de perder, a gente gosta de ganhar, né? Então, a gente prefere ganhar do que perder. O problema não é preferir ganhar do que perder. O problema é que a gente fica fazendo coisas para ganhar e para não perder. Isso que a gente fica se ocupando. Essas são as benditas das 8 preocupações mundanas, né? Então, vocês me ajudem aí se eu me esquecer alguma, porque, sabe, eu tô tão distante disso. Então, gostar de ganhar, não gostar de perder. Desejar ser famoso, não gostar de ser ignorado, né? Então, se a gente passar despercebido, é morte. E a gente pode fazer muitas coisas, ainda que bem no bastidor, assim, ainda que só dentro da nossa mente, né? Para ser notada, para não passar batida, né? Ainda que seja só no nosso mundo interno, não importa. O fato é que a gente se ocupa disso, né? Famoso. Não gostar de ser criticado, né? E gostar de ser elogiado. Da reputação. Então, a gente pode se matar se tomar uma criticada, né? Eu tinha dor de cabeça na hora. Essa minha dor de cabeça de hoje não é isso. Estou preocupada um pouco. Acho que por isso que minha cabeça está doendo hoje. Mas a minha cabeça era, assim, era um troféu das 8 preocupações mundanas para mim. Porque eu fazia uma cagada daquelas que... Sabe aquelas que você não se conforma? Não precisava nem alguém ver. E nem alguém me dar bronca, nem alguém fazer nada. Eu percebia, eu já dava dor de cabeça terrível, baita enxaqueca, né? Era assim minha vida. Então, mesmo que a gente não, né? A Dani tá falando, tamo junta. É horrível, né? Você se pegar fazendo uma burrada. Mas é isso, né? Você não gostar, você tem o medo desgraçado de ser criticado, assim, né? De algum jeito. Tá bom, Celi, querida. Beijo.
mais, então. Não gostar de perder, gostar de ganhar. Não gostar de ser criticado, gostar de ser elogiado. Não gostar de ser esquecido, ignorado, gostar de ser famoso. E? Alguém me lembra? Dani? Roberta? Prazer e dor. Gostar de... Como é que a gente fala mesmo? Não sabe isso? Do prazer e da dor? Gostar de ser feliz, não gostar de ser feliz. Exatamente, isso mesmo. Então, gostar de ser feliz, né? Gostar que as coisas querer fazer com que as coisas preferir que as coisas estejam bem do que as coisas que estejam mal. Isso falando assim parece muito óbvio. Falar, lógico que eu prefiro que as coisas estejam bem. Só que é isso que nos prende, né? É por isso que nós estamos aqui, pessoal, estudando isso aqui, né? Fazendo um retiro. É por isso, é só por isso. Então, os mestres estão falando para nós o que é para abandonar, né? Então, a coisa das 8 preocupações mundanas, que tem super a ver com os 8 versos, né? Do Dalai Lama, os 8 versos que o Dalai Lama ensinou pra gente aqui, né? Aqui no Brasil, exclusive, nesse papelzinho verde aqui, ó. Quem conhece esse papelzinho verde dos 8 versos? A Dani estava comigo lá, né? Então, o 8º verso vou aprender a manter essas práticas, né? Os outros 7 versos. Isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender os fenômenos como os olhos, ser libertado da escravidão do apego. Então, eles estão falando pra gente, ó, pessoal, abandona as 8 preocupações mundanas, né? Esses eixos, assim, essas preferências. E daí, página 25 desse mesmo livro, que mesmo livro, Tiaguinho, nosso? Página 25. A fixação dessas preocupações. As 8 preocupações mundanas consistem em 4 pares de prioridades. Buscar aquisições materiais e evitar perdas, buscar o prazer derivado de estímulos e evitar o desconforto, buscar elogios e evitar a culpa, buscar a boa reputação e evitar a má reputação. Exatamente. É um jeito diferente. É que no cérebro a gente decorou, né? As 8 preocupações mundanas são gostar de ser feliz, não gostar de ser feliz. A gente estava querendo lembrar o texto do SEB. Mas maravilhoso, é isso mesmo, página 25, segundo parágrafo. Então, essas preferências mantêm a gente ocupado, né? Tentando fazer a coisa funcionar. Se aproximar do lado positivo da prioridade ali e se afastar do lado negativo, né? É isso. Então, se a gente só vê isso, se a gente só presta atenção nisso, essa é a realidade para nós, né? Se a gente não presta atenção nos Budas tentando falar, vai por ali, né? O Waze do Buda, né? Se a gente não escuta o Waze do Buda, a gente não... Ele não existe, né? Mas eu tenho certeza que vocês já tiveram experiências assim também. De sentir uma soprada, assim, e falar, putz, era isso que eu devia mesmo ter feito, né? Ou é assim mesmo, é isso que eu preciso enxergar, sei lá. Alguma coisa que brota dessa afirmação intuitiva que a gente tem, né? Só que a gente precisaria dar cada vez mais lugar para isso na vida da gente, né? Não é sair pirando, achando que agora tudo é, né? E se enganar, e aí pinta aquelas maluquices na nossa mente, a gente segue, né? Não, acho que foi o Buda que falou isso, né? Então, eu lembro que o Lama falava assim, como é que eu faço com a intuição, né? O que eu faço com a intuição? Aí, eu lembro que o Lama falou, olha, como qualquer outra sugestão, você avalia, né? Com a sua inteligência. Se aquilo é possível ou não, se aquilo realmente é válido ou não é, né? Avalia como qualquer outra coisa. Mas primeiro a gente precisaria enxergar, né? Ver assim. Então, o samsara nunca se esgota. Estamos profundamente habituados a perceber tudo que nos acontece como boa ou má sorte. Ah, isso é bom ou isso é ruim. E se prestarmos atenção às 8 preocupações mundanas, elas se tornam nossa realidade. Enquanto isso, poderíamos estar em um caminho rápido para a iluminação. A visão da prática do corpo ilusório puro é reconhecer que cada momento nos oferece o melhor que todos os Budas têm para oferecer. Melhor impossível. E isso está acontecendo neste exato momento. Hoje eu estava ouvindo a Tenzin Palmo, estava andando de carro ouvindo a Tenzin Palmo, né? Ela falando que essa coisa que eu acho que a gente precisaria cada vez mais falar e cada vez mais discutir e entender como fazer, sabe?
que é um pouco não, é exatamente o tema, né, do Seven Point Mind Training, dos 8 versos e tudo. Mas ela falando assim, que onde a gente está agora é o que a gente tem para fazer. A gente já falou disso muitas vezes, eu tenho certeza que vocês acham que eu estou me repetindo, né? E que eu estou repetindo. Me ocorre o eu gosto ou não gosto. Que errou, não entendi. Eu gosto e não gosto. Do livro A Roda da Vida. O Vedana, claro, com certeza. É o Vedana, né? Mega Vedana, 7º elo dos 12 elos, né? A gente está tracado com esse 7º elo aí, né? Então, e o que a gente tem para fazer está na nossa vida agora. Então, assim, é na nossa família, né? É a relação com o filho, é a relação com a mãe, é a relação com o irmão, é a relação... É aí que a gente vai se trabalhar, né? A nossa prática tá aí. E não importa quem é ou que papel que essa pessoa ocupa na nossa vida. O ponto é fazer o que for possível para as pessoas serem felizes do nosso lado. Ela falava assim, nem que seja um sorriso, um bom dia, sei lá, soprão no machucado, sei lá, qualquer coisa, né? Mas é isso que vai... Se isso impregnasse completamente a nossa vida, né? Eu acho que sabe? É isso. Nós estamos no melhor lugar que a gente poderia estar nesse momento, né? Isso é o melhor que os Budas têm para oferecer para nós. Lembre-se do homem que achava que era um canguru. O homem que foi hipnotizado e acreditava ser um canguru precisou imaginar-se como um ser humano para realizar sua verdadeira identidade. Da mesma forma, acreditamos profundamente que somos indivíduos limitados, que realmente sofrem, e podemos usar o poder da imaginação para desfazer essa ilusão, essa delusão. Examine as aparências e os conceitos, reconheça-os e os dissolva. Reconheça que não existe nenhuma identidade central, nenhum indivíduo intrínseco que seja limitado, deludido e em sofrimento. Na ausência do ego intrínseco, imagine, estou perfeitamente desperto aqui e agora. Sou um Buda. A prática do corpo ilusório puro também é chamada de percepção pura. E é realizada pelo poder da imaginação. A gente imagina até que vê que é. Não é que até que se torna, né? Até que vê que é. Como o caso do canguru. Ou o caso do príncipe que tinha se perdido, aquela história que a gente já comentou também a semana passada. Né? Beleza, amores? Relação com a gente também? Com a gente também. Com a gente também. A gente faz parte. A gente não tá... A gente faz parte, porque porque é esse corpo, essa mente, esse ego todo estrumbelhado que vai fazer o caminho, né? Então, claro que com a gente também. A prática da percepção pura é efetiva quando é praticada intensamente. Na percepção pura, veja além do cenário superficial e imagine que as outras pessoas são expressões da mente búdica. Essas são as preliminares que o Dojo Limpa manda a gente fazer. O Dojo Limpa não manda a gente fazer 100 mil prostrações, 100 mil mantras do guru, não manda a gente fazer nondro, o nondro do Vajrayana, não é isso. O nondro do Dojo Limpa é isso aqui. É praticar a percepção pura. São os 4 pensamentos que transformam a mente, que no fundo ele transforma em 3, né? Porque é como se o sofrimento ele botasse no meio dos 3, né? Da vida humana preciosa, do karma e da impermanência. Então ele fala dos 3 pensamentos que transformam a mente e enxergar o mestre como Buda, os irmãos Vajra como Budas e todos os seres como Budas. Ou seja, tudo como Buda, né? É isso que é a prática preliminar do Dojo Limpa. Não precisa fazer nondro de 100 mil. Só que eu acho mais fácil fazer nondro, sabe? Contar lá 100 mil, isso, 100 mil, aquilo, 100 mil, aquilo, sem desmerecer nem um pouco. Assim. Claro que não. Eu acho uma prática maravilhosa. Muitas vezes eu tive vontade de fazer. Recentemente é que eu desisti de uma vez, né? Mas... Porque o caminho que o Lama está apontando para nós é esse aqui, né? Então, vamos nessa, né? Ficar loqueando por aí. Eu não tenho tanto tempo assim, né? Nessa dona do Sebe tem a prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca, né? Ela tem um trecho. Externamente, isso é lindo. Sempre achei
putz, desde a primeira vez que eu vi essa prece, isso aí me pegou, assim. Externamente, há a pureza das coisas percebida como sendo objetos externos. Mas é essa visão pura, né, das coisas. Internamente, há a liberdade da natureza da mente, percebida como sendo o sujeito interno, né? Então, a gente repousa nisso, né? Entre a pureza das coisas que a gente percebe como objetos, entre esses há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. É linda demais isso aí. É exatamente essa prática aqui, né? Só que aqui ele dá uma complicada, aqui nesse caso aqui, porque ele fala dos objetos externos, principalmente como sendo pessoas, né? As preliminares do John Limpa se refere a seres, né? Mas putz, se a gente enxerga que os seres são manifestações da natureza do Buda, os objetos que se danem, né? Já tá tudo certo, já fez a parte mais importante, talvez, né? Que é reconhecer os irmãos Vajra como Budas e os seres sencientes todos como se fossem como seres que têm natureza búdica, né? Estão no caminho. Tem uma diferença entre os irmãos Vajra nas preliminares do John Limpa. Os irmãos Vajra, né, que são os praticantes que receberam a iniciação do mesmo mestre. Então, todo mundo que for no retiro do Alan Wallace esse ano vai ser irmão Vajra. Todo mundo que recebeu a iniciação no passado é irmão Vajra. Então, a gente vê os irmãos Vajra como Budas. Não interessa se a pessoa está se metendo o pé pelas mãos. A prática é ver como Buda. Não interessa se a pessoa está aprontando. No caso, irmão Vajra. Nada impede que a gente, obviamente, converse com a pessoa, né? Mas a visão é de amor incondicional com todos os seres, né? Mas especialmente os irmãos Vajra. Então, essas são as preliminares, né? É justo isso, é justo sustentar a percepção pura, né? Obrigada, viu, Paulinho, de lembrar esse trecho da prece. É bem bonito mesmo. Então, a prática da percepção pura é efetiva quando é praticada intensamente, né? Então, a gente faria a prática da sadhana, levanta da almofada e continua fazendo a prática. Né? Não é 15 minutos por dia, igual o chão. Né? Na percepção pura, veja além do cenário superficial. E imagine que as outras pessoas são expressões da mente búdica. Podemos escolher nos concentrar nos atributos positivos. Aquilo que prestamos atenção. Oi, Cintia. Fala. Foi sem querer, desculpa, não. Desculpa. Vocês estão me enganando. Eu tô achando que vocês estão querendo conversar, não sei isso. Que triste. Então, podemos escolher nos concentrar nos atributos positivos. Aquilo que prestamos atenção torna-se a nossa realidade. E se prestarmos atenção aos Budas, em situações, em coisas, em outras pessoas, esses Budas com os quais nos engajarmos e a realidade dos Budas tornar-se-ão a nossa realidade. Eu prefiro essa realidade. Já que não tem uma realidade intrinsecamente existente em si, né? A gente pode escolher. Esse que é o ponto. A gente pode escolher. É melhor a gente escolher logo uma realidade que tenha Buda no meio, né? Que os Budas estão em todo lugar. É melhor, mais legal. Usar a imaginação para perceber a realidade é um conceito paradoxal. Realmente, né? Usar a imaginação para perceber a realidade é um conceito paradoxal. Por isso, eu acho que eu falei uma coisa que acho que não saiu direita. Não é que não existe uma realidade. Não existe uma realidade intrínseca, né? Como tal, assim, né? As coisas, como pessoas, como tudo. Mas existe a natureza primordial. E existem os Budas, né? A natureza búdica. Existe a natureza. Quer dizer, tá lendo existe e não existe, né? Mas melhor a gente trazer isso para nossa visão do que porque o fato é que a realidade intrínseca das coisas não existe. Né? Então a gente pode treinar essa visão pura. Não tem nada que nos impeça. Né? Como a prática da percepção pura se aplica ao casamento? De que maneira um marido é uma ilusão? No contexto budista, ilusão é uma descrição ontológica, né, diz respeito à origem, e não diminui o valor da pessoa ou do relacionamento. Ilusão significa que você, a outra pessoa e o relacionamento não existem como pequenos glóbulos de realidade independentes,
autossuficientes e autônomos. Ilusão significa que as entidades são aparências e que não há uma realidade concreta por trás das aparências. Quando o samsara, a existência comum com todos os seus altos e baixos, é visto apenas como aparências, surge a questão de saber se as próprias aparências têm algum significado ou valor. Não há nenhuma lógica ou evidência empírica para responder essa pergunta. Ela só pode ser respondida em diálogo com a nossa própria sabedoria primordial. Vou relatar um evento da minha própria vida. Quando eu tinha 20 anos de idade, tentando dar sentido à existência, né? Porque lembra, ele era um hippie californiano, que tinha tudo bom e melhor, tinha uma namorada linda, paz amorosa, ele conta sempre essa história, um carrão, estava tudo certo. E infeliz. Genuinamente infeliz, né? Então, quando ele tinha 20 anos, estava tentando dar sentido à existência, encontrei um livro sobre Dzogchen, de Ivan Wentz, intitulado The Tibetan Book of the Great Liberation. Essa foi a minha primeira introdução ao budismo e foi como se tivesse tomado um choque. Decidi rastreá-lo até a fonte. Na época, olha só que interessante essa história. Na época, estava viajando de carona pela Noruega e escrevi em meu diário: tenho que buscar a orientação de um velho homem sábio. O arquétipo da sabedoria para mim naquele momento. Na manhã seguinte, peguei a primeira carona e fui parar numa região deserta entre Bergen e Oslo. Ninguém parou para me apanhar por 4 ou 5 horas. Por fim, desisti e comecei a caminhar contra o fluxo do trânsito sem deixar de acenar. Por fim, um Volkswagen preto, conduzido por um homem velho bem franzino, parou. Joguei meu violão e minha mochila no banco de trás e entrei no carro. Em 5 minutos descobri que o homem era um monge budista chamado Sugata. Não deveria haver mais do que um punhado de monges budistas em toda a Europa na época. E que havia morado no Nepal com tibetanos. Nós nos tornamos bons amigos e nos correspondemos por anos. É perfeitamente legítimo interpretar esse encontro como uma coincidência. No entanto, minha intuição diz que esse não foi um evento isolado, notável e incrível. Minha intuição diz que se eu tirar a poeira dos olhos, verei eventos cotidianos que são muito poderosos e significativos. Toda a vida, todos os dias, o tempo todo, destinam-se a nos levar à iluminação, se for isso que estivermos procurando. As aparências são impregnadas de um significado absolutamente magnífico. O raciocínio budista que legitima o uso da imaginação é que tudo existe na dependência da designação conceitual. Nós influenciamos a realidade que experienciamos ao escolher com o que nos envolvemos e a forma como nos envolvemos. Aquilo que prestamos atenção e a forma como prestamos atenção determinam a natureza da realidade que surge para vir ao nosso encontro. Na tradição budista tibetana, é dito que quando aqueles que purificaram suas mentes olham para o ambiente, vem um reino puro, um domínio que nada mais é do que uma criação da mente dos Budas. A crença budista é a de que é possível renascer em um reino inventado pela imaginação do Buda, onde se pode continuar a praticar o Dharma e alcançar a iluminação. Se você suspeita de que não conseguirá alcançar a iluminação nesta vida, a crença nas terras puras constitui uma rede de proteção muito atraente, caso a terra pura do Buda Sakyamuni não sirva para nós. No entanto, se aperfeiçoar a prática da percepção pura nesta vida, onde quer que esteja, a qualquer momento, agora ou depois da morte, estará em uma terra pura. Há uma outra abordagem para a prática do corpo ilusório. Se procurar evidências das bênçãos dos Budas, mas só enxergar o samsara, se não conseguir confirmar a sabedoria primordial latente dentro de você, aplique-se ao cultivo contínuo da virtude. Ao purificar gradualmente a mente, cultivando a virtude, você removerá a poeira dos olhos. Cultivando a virtude e purificando a mente, a sabedoria primordial emergirá gradualmente da luz brilhante da consciência. O aforismo do treinamento da mente é: entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. Outra analogia é encontrada na yoga dos sonhos. Em um sonho lúcido, você acha que está presente. As pessoas conseguem ouvi-lo falar e você consegue tocá-las.
Em um sonho lúcido, isso é reconhecido como apenas uma aparência, não há nada real, nenhuma substancialidade, nenhum eu real. Na prática de yoga dos sonhos, o estágio seguinte, aprender a transformar o conteúdo do sonho, é deixar o sonho ser como é. É apenas um sonho. A experiência budista na yoga dos sonhos demonstra que a transformação dos conteúdos dos sonhos é capaz de catalisar o material da psique em níveis profundos. Dragar as profundezas da mente traz à tona as impurezas desta vida ou de vidas passadas. Quando o subconsciente começa a ser dragado, os budistas nos alertam para estarmos preparados para uma montanha-russa de pesadelos incrivelmente vívidos. Na prática de deixar o sonho ser como é, quando uma cobra está prestes a morder o seu pescoço, não faça nada. Mesmo podendo fazer, já que está no sonho lúcido. Você poderia fazer a cobra virar o Brad Pitt, mas você não vai fazer nada. Deixa a cobra ser uma cobra, né? Não faz nada. Deixa o sonho ser como é. Deixa a cobra afundar suas presas, seu pescoço, sabendo muito bem que ninguém sairá ferido porque você está sonhando. A cobra também não é real. Se estiver sendo empurrado para cima de uma fogueira ou de um penhasco, deixe o sonho ser como é. Use o poder do insight para libertar-se das coisas que o assustam mais profundamente. Você não está em perigo. Esse enorme atravessar, entre aspas, ocorre no estado de sonho, cultivando a consciência com a inteligência. A gente vai vencendo, né, os medos, as crenças, porque a gente sabe que não tem nada lá. Né? No estado de vigília, no entanto, não se atire na frente de um caminhão em alta velocidade, a menos que pelo poder da sua meditação no estado de vigília, você possa transformar esse caminhão em um marshmallow, assim como pode fazer em um sonho lúcido. Se tiver esse seed, manda ver, mas se não, melhor não. Né? Existe uma analogia estreita entre o sonho lúcido e a prática de viver como um ser ilusório. Em um sonho lúcido, sabendo perfeitamente que está sonhando, você pode se envolver com eventos reconhecendo que eles não têm nenhuma substancialidade. Nada é reificado. Essa mesma consciência pode ser trazida para a vida cotidiana. Observe isso em situações em que você se aborrece ou começa a se apegar a algo. Invariavelmente, os objetos de sua atenção estão descontextualizados. Nessas situações, o contexto subjetivo está sendo ignorado. E a situação, a ação ou a pessoa que o ofendeu aparecem isoladamente. Como nada existe de forma isolada, isso é uma delusão. Pode ser que a realidade pareça ser assim, mas essa não é a maneira como a realidade verdadeiramente é. Um tema bastante frequente na prática do Dzogchen é todas as coisas surgem, mas ainda assim não existem, ou mas são inexistentes. As coisas aparecem, mas ainda assim elas não existem. Todas essas coisas ao nosso redor aparecem, inclusive o eu. Quando você investiga sua natureza real, descobre que não há nenhuma essência a ser encontrada nesse eu. Esse é o significado de entre as sessões seja uma pessoa ilusória. Isso é uma... deve ser uma consequência da prática, né? É como se a gente treinasse na prática formal, ver que as coisas não têm natureza inerente, e isso se estendesse pela nossa experiência de vigília, né? De comum. Melhor que seja assim, senão fica uma coisa muito forçada, né? Mas se a gente, por exemplo, a gente fica fazendo a prática de consciência da consciência, né? A gente está lá, só se familiarizando com a consciência, com as características da consciência. Só luminosidade e cognoscência. Aí tem uma instrução que pode vir no finalzinho, que a gente pode fazer no finalzinho, mesmo que não esteja. Mas no finalzinho da prática, a gente olha para dentro e se fala, quem está fazendo a prática? A gente vai começar a não achar, né? Quanto mais a gente faz, menos a gente acha, né? Daí, pode ser que essa sensação de uma translucidez, assim, do corpo, do eu, não sei o quê, invada o dia, né? E a gente realmente, no fundo, se veja como um ser ilusório mesmo, né? Esse é o melhor jeito. Ou então a gente faz uma prática de sadhana, super forte, com todo o coração, aspirando ser o Vajrayana do lago, aspirando ser Tcherenzig, né? Querendo ser Tcherenzig. Falando assim, olha, eu vou fazer de conta que eu sou Tcherenzig, por favor, vem aqui e me habite.
toma esse corpo que te pertence, né? Daí a gente sai agindo como Tcherezin, como um ser ilusório, né? Só que o ser ilusório, Tcherezin. Então, é como se fosse a extensão da prática, né? Esse ponto aqui, né? Quando você investiga, não, um tema bastante frequente é todas as coisas surgem, mas não existem. Todas essas coisas ao nosso redor aparecem, inclusive o eu. Quando você investiga a sua natureza real, descobre que não há nenhuma essência a ser encontrada. Esse é o significado de entre as sessões seja uma pessoa ilusória. Esse ponto é um divisor de águas no treinamento da mente em 7 pontos. A ênfase até agora era desenvolver a quiescência meditativa e o insight contemplativo, obtendo maior compreensão sobre a natureza da realidade objetiva e da própria consciência. Se você só conhece isso sobre o budismo, ficaria com uma impressão muito desajustada. Até agora, discuti apenas um dos 2 aspectos principais da prática budista tibetana, o cultivo do insight ou da bodhicitta absoluta. De acordo com a tradição budista, é preciso compreender a natureza da realidade para alcançar a liberação, mas a sabedoria isoladamente não é suficiente. Como Sua Santidade o Dalai Lama advertiu, se a sua prática espiritual incluir apenas os tipos de práticas discutidas até agora, você poderá descarrilar para um estado de paz mental indiferente, desconectado, sem se importar com nada. Os demais pontos do treinamento da mente visam complementar e integrar a sabedoria da bodhicitta absoluta com a compaixão da bodhicitta relativa. Esses pontos restantes mostram como transformar todas as motivações na motivação mais elevada, alcançar o despertar espiritual e benefício de todos os seres sencientes. Os pontos restantes fornecem orientação prática para a vida, sobre como falar e como agir ao longo do dia e da noite para que a sua vida como um todo sustente a prática espiritual. Assim como a prática meditativa flui para a vida, dando-lhe profundidade, significado, alegria, sabedoria e compaixão, a vida também pode sustentar a prática meditativa. Com o próximo aforismo, o treinamento da mente começa a equilibrar o cultivo da sabedoria com o cultivo da compaixão. É interessante, né? Porque o treinamento da mente em 7 pontos é assim, começa com a bodhicitta absoluta e vai para a relativa. Começa com a sabedoria e vai para a compaixão, né? Os 8 versos são exatamente o contrário. Os 8 versos têm 7 versos de compaixão e 1 verso de sabedoria. O único verso de sabedoria, que é o último, eu vou aprender a manter essas práticas isentas das máculas, das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. É exatamente esse ponto que a gente acabou de ver, né? É o último verso. O resto todo é na hora. Se alguém que você ajudou te pegar, te magoar, você vai ver como um grande mestre espiritual, né? Se alguém pisar em você, te caluniar, você vai dar a vitória e receber a derrota, né? É tudo coisa super... Você, na presença de qualquer pessoa, você vai se ver como a mais insignificante dentre elas, né? É tudo compaixão na veia, né? E o último verso é sabedoria. O treinamento da mente em 7 pontos começa ao contrário. Começa com a sabedoria e agora vai ser compaixão na veia também, até o fim, né? Que agora é como que a gente faz? A gente faz tudo isso na prática sentada na almofada. Aí eu levanto da prática, faço o quê? Né? Então agora, daqui pra frente, é só a vida como ela é. Tem mais prática de nada, assim, né? De formal. Sentado na almofada. Não vai dar tempo de a gente falar da peça das 7 linhas, mas eu vou preparar para o próximo encontro. Parece das 7 linhas. Não é nada muito diferente do que está no Lótus Branco, né? Só que o Lótus Branco tem um livro, né? E esse aqui é um texto de 10 páginas, eu acho, do Tina Norbo. Tá bom? Preparo para a próxima terça-feira que vem. Beleza, amores? Vamos fazer as preces? Tem uma britadeira na porta do meu prédio. Não sei se vocês estão escutando. Tá dando para escutar? Eu tenho que fazer esforço para pensar. Coitado do cara, 9 da noite, tá lá sacudindo, né? Mas eu espero que ele vá dormir logo. Ai, ai, ai. Então vamos lá.
Prece longa vida ao Lama e dedicação dele. Tempa tuando de chanchen, Angel cansan zimpe macarai. Tenzin que busca tempa, Andre trinidad shindo seu aze. Sakodola jambe chate, Chandra Nena Tendya Malalwala Sishedrapa Ike Bushen Tushapepen Yurchi Zalinchi Danke Padmukchok Sugil Tenni Yutabur Seu Zepa Lopon que kikutse zetem Yedro cantar pelam sutri padze. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gyawadi Niduga Organ Lama Drugyuni Droa Chikyang Malupa Dei Salagoparisho. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama Jodiano e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Obrigada, Maurício. Tchau, gente. Boa semana para todo mundo. Boa sorte, seu amigo. Obrigada, Maurício. Um beijo. Tchau, Shane. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.